Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho inicia falando: tendo Jesus descido do monte. Jesus ele estava em oração. A importância da gente sempre rezar antes de cumprirmos a vontade de Deus, antes de irmos para a ação. Antes de Jesus curar esse leproso, o Senhor estava em oração. Antes de nós servirmos o reino de Deus, antes de nós fazermos alguma coisa que o Senhor nos destinar, nós devemos praticar a oração. O Senhor ele nos ensina isso. E vem falar assim: eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo. Aqui vem falar do leproso. Naquele tempo, uma pessoa que tinha lepra, ela já estava totalmente condenada à morte, porque aquela enfermidade ia consumindo o seu corpo aos poucos, sem falar do isolamento que essas pessoas tinham que ter das outras pessoas. Mas esse homem, quando ele escutou Jesus, quando ele deu ouvidos ao Senhor, brotou dentro dele a esperança de ser curado. Imagina só quantas vezes esse homem pediu, quantas vezes esse homem estava triste, quantas vezes esse homem durante a sua vida queria ser curado. Mas ele conseguiu reconhecer a voz do Senhor e ele enxergou em Jesus a esperança que ele precisava, a fé que ele deveria ter para ser curado. E foi o que aconteceu. Só que esse leproso, ele vem ensinar a cada um de nós algo muito interessante, algo que todo cristão deveria praticar. Aqui vem falar que primeiramente ele se ajoelhou diante de Jesus. É isso que nós devemos fazer primeiramente, ir aos pés do Senhor, se ajoelhar diante do Senhor. A outra coisa que esse homem fez, quando ele abriu a boca, olha só a oração. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Ele não chegou dizendo, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, me livra dessa lepra. Não, ele falou, Senhor, se queres. Ele desejava que fosse cumprida a vontade do Senhor. Mesmo sem ter totalmente conhecimento de Jesus, mesmo sem reconhecer ali o Filho de Deus, porque ele só havia escutado Jesus falar. Ele só foi tocado ali, mas ele reconheceu, Senhor, se queres, Senhor, faça a tua vontade. É isso que nós devemos fazer também. Antes de tudo, nas nossas orações, pedir primeiramente que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E como foi da vontade de Jesus que esse homem fosse curado, ele disse, eu quero, fica limpo. Muitas vezes a nossa oração, muitas vezes o que nós pedimos a Deus não se realiza porque não é da vontade do Senhor. O Senhor disse aqui, eu quero, mas muitas vezes o Senhor ele não vai querer. Muitas vezes o Senhor ele vai permitir aquilo na nossa vida durante um certo tempo para servir de ensinamento para nós, para nos ajudar a passar por cima das dificuldades. E mais na frente, Jesus ele falou para aquele homem, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Olha só, Jesus ele falou, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote. E ele continua dizendo, e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Olha só, Jesus ele pediu que esse homem fosse mostrar a sua cura ao sacerdote. Por que muitas vezes o Senhor faz isso? O Senhor muitas vezes realiza curas, milagres, prodígios, para revelar principalmente aquelas pessoas que não acreditam, principalmente aquelas pessoas que duvidam, porque nós sabemos que nesse tempo era mais fácil um pagão acreditar no Senhor do que um fariseu, do que um sumo sacerdote, do que alguém que tinha conhecimento do Antigo Testamento, das leis de Moisés. Por isso que o Senhor diz, vai para dar testemunho. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos obedecer ao Senhor, dar testemunho, principalmente daquelas grandes obras que o Senhor realiza na nossa vida, para converter assim mais almas, principalmente aquelas que não acreditam no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.